Meus amigos, com que satisfação voltamos a nos encontrar. É sempre um prazer muito grande quando a gente se encontra entre amigos. E quinzenalmente nós estamos chegando aqui no nosso programa Tubino Entrevista, né, trazendo um assunto que é do seu interesse. Transitamos em todas as áreas do conhecimento humano aqui no nosso programa. E sempre recebendo o apoio de GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Esta empresa que orgulha todos nós gaúchos. São mais de 100 anos cuidando dos seus associados. Não tem movimentos, não tem dificuldade, sempre atendendo com carinho cada associado. Ao GBUX, o nosso carinho e o nosso abraço, nosso muito obrigado. Bueno, eu vou começar, antes da nossa entrevista de hoje, conversando com um amigo que me perguntou esses dias por que o nome do programa é entrevista. Por que isso é separado? Entrevista não é uma palavra só? É claro que é. Mas é proposital, meu amigo, né? Que nós colocamos desta forma, entrevista, para dizer que fica no centro. Por isso, o nosso logotipo, criado pelo nosso produtor, nosso diretor, Wilson Tubino Júnior, ele traz ali o entre, vista, e no centro o olho de Horus, que misticamente significa o terceiro olho, ou uma visão ampliada, uma visão de tudo, né, com todas as suas características de um lado e de outro. Por isso, o entrevista. Está explicado? Que coisa boa. E olha, aqueles amigos que têm nos acompanhado, que gostam das nossas entrevistas, vamos fazer a inscrição, venha fazer parte, clique aí, ligue-se ao nosso programa, isso nos auxilia muito, né? E nós podemos chegar com mais tranquilidade todos os dias 15, né? Dia 1º e depois dia 15 de cada mês, de 15 em 15 dias, uma nova entrevista. E por falar em entrevista, hoje nós temos um convidado muito especial, que já esteve aqui conversando com vocês. Inclusive, é uma das entrevistas mais procuradas por todos os nossos amigos aí, sintonizando, buscando lá, né? Porque fala sobre a maçonaria. Pois esta pessoa que nos visita hoje aqui no estúdio está lançando um livro especialíssimo, intitulado Os Farrapos e a Maçonaria. Afinal de contas, o que tem um assunto com outro? Os farrapos e a maçonaria. Nós vamos saber em seguidinha, porque este moço que aqui está chegando é um escritor, um poeta extraordinário, ex-presidente da Estância da Poesia Crioula, recentemente participou também como membro do Conselho Estadual de Cultura, fundador e past-master de lojas maçônicas. Tudo isso ele vai nos contar. Ele está lançando este livro. E hoje faz isso para toda a internet através do nosso programa. Nós queremos que os senhores recebam com aquele carinho Léo Ribeiro de Souza. Meu irmão. Tudo bom? Tudo bem, para lidar com o nosso trabalho. Mas, olha que beleza, olha que presente. Né? Bem para ver aí? Que beleza. Léo, saibas que a tua entrevista, a primeira vez, a visita aqui no nosso programa, foi de uma intensidade de tanta gente querendo saber mais detalhes a respeito da maçonaria. E quando nós tomamos conhecimento que tu estavas lançando um livro, Os Farrapos e a Maçonaria, que é coisa que as pessoas ficam pensando, mas o que tem a ver farrapos com maçonaria? E deixamos, então, para tu nos contares a história, tudo, porque a ideia desse livro maravilhoso, está aqui o livro, eu vou mostrar de novo para vocês, Os Farrapos e a Maçonaria, Léo Ribeiro de Souza, e é um livro capa dura, e depois ele vai nos dizer como se adquire esse livro, porque agora o pessoal vai procurar, com certeza. Léo, por favor. Primeiramente, eu queria dizer, Tubino, da minha satisfação redobrada em saber que aquela minha primeira visita aqui no teu programa teve essa repercussão tão boa, né? A gente fica contente. E hoje nada mais é do que um complemento no nosso primeiro bate-papo, vamos chamar assim, né?
porque quando eu vim aqui naquela ocasião, havia apenas a ideia, né? E ela foi maturando, foi amadurecendo, e hoje nós estamos aí com esse trabalho, um trabalho que todo o autor sabe bem o que é isso, né? Quando edita um livro, quando publica uma obra, é como se um novo filho fizesse parte de sua família. Então, estamos aí com esse novo filho, um filho que já está me trazendo muitas alegrias, a aceitação, a receptividade desse trabalho tem sido imensa. Eu já tive, faz uma semana que eu estou com esse trabalho em mãos e já tive que pedir uma nova tiragem, né? Porque eu não esperava, a gente fica um pouco amedrontado quando lança um livro, o custo dele é caro, ele é capa dura, o papel é muito bom, ele foi a diagramação... Esmero, exatamente. E aí a gente fica com receio de estar apostando muito num livro e ele fica estocado em casa, né? Como acontece de vez em quando com alguns trabalhos da gente, com algumas obras. E, para minha surpresa positiva, eles têm sido ao contrário. Há uma semana de ele circulando, e eu não comecei a visitar as lojas. A minha ideia seria visitar as lojas, continua sendo fazer visitas à loja, fazer algumas palestras, né, sobre o tema e já levar o livro. E eu ainda não saí para as lojas porque os livros já estão minguando, né? Só de atender pelo WhatsApp, pelo Face, eu criei também um e-mail, né? Só nisso aí já está. Então, vou segurar um pouco a visita à loja e depois vou começar a divulgar. Deixa eu te provocar. Então. Eu sei que o pessoal está já inquieto ali. Então, pedir que o Léo já nos dê esses caminhos aí para a aquisição do livro e depois a gente fala do livro. Pode ser. Mas eu peço aí para os nossos amigos anotarem como fazer para adquirir o livro, porque tenho certeza que vocês vão gostar. Hoje em dia, com as redes sociais, está tudo mais acessível, né, Tubiano? Então, eu estou utilizando o meu WhatsApp, né, que é 51, né, de Porto Alegre, 051 991 24 5851. Aí, aquele primeiro contato, a quebrada de gelo, né, a informação de valor, a gente pode passar aqui, não tem problema nenhum. E aí, aqueles que demonstrarem interesse em receber a obra, me manda todo o seu endereço, seu nome, né, completo, e eu faço a remessa. E o pagamento hoje também é por Pix, está tudo mais tranquilo. Ou então, pelo e-mail também, nós criamos específico para essa obra aqui, que é Os Farrapos e a Maconaria, porque não tem o C cedilha. Então, é Os Farrapos e a Maconaria, tudo junto, @hotmail.com. O valor desse trabalho, eu não sei, eu não sou negociante. A minha mulher, que é meia turca, ela gosta de pichinchar e fazer valores. Mas, pelo custo da obra, então ele está saindo... eu também teria que, senão eu vou acabar trocando figurinha, né? Então, a gente tem que ter algum retorno também. Não tive patrocínio nenhum, também não busquei patrocínio, é todo bancado por mim mesmo, né? Ele sai R$ 54, né? R$ 54. É um livro de capa dura, material. R$ 54, pelo amor de Deus, pela temática, pela forma que a pessoa vai ter desse conteúdo. Tu sabe que eu estive pesquisando, Tubino, até a temática ela é agregada no valor da obra. Eu digo, como é que eu vou botar um preço num livro? Nunca botei preço. Meu 8º livro é o primeiro que eu estou vendendo. Os outros, os 7 anteriores, eu distribuindo, levava nos colégios, as livrarias eu levava em consignação, nunca fui ver se venderam, se não venderam, mas esse está assim, então, e para agregar o valor, então, claro, como eu disse, é um livro especial, de capa dura, tudo, mas a história é quase única, quase não, existem histórias esparsas sobre a participação da maçonaria na Revolução. Mas é um texto aqui, outro acolá, e são 5 anos de pesquisa recrutando tudo isso aí. Então, tudo isso a gente tem que agregar na obra. Então, são R$ 54, né? Podem ligar pelo meu WhatsApp.
e mais R$ 12, até eu não sabia disso, que existe no nosso Correios assim, um preço especial para livros, chama de módico. O nome desse aí é módico, e tu paga em torno de R$ 12. Claro que é de acordo com o peso do livro. Se tu vai levar 2 livros, seriam R$ 24. O peso desse livro, chega a 300 gramas, o preço dele pelo peso é de R$ 12, para qualquer lugar do Brasil. Está R$ 12, então, para quem deseja? Não é 50 e pouco? Não, 54 livros. E se mais a remessa, dá R$ 66. Se for em Porto Alegre, eu tenho até, as pessoas vão lá em casa, bate um papo, já conversa, ou eu levo. Ontem mesmo ela distribuí alguns escritórios, amigos meus, irmãos, né? Mas a gente tem recebido pedidos de Rondônia, Brasília, bastante pedido de Brasília. E vai sair, claro, inclusive, para o exterior. Pode se preparar aí, posso delegar na instância para assuntos internacionais. Ontem fui entrevistado num outro programa, do Rogério Bastos, até falando de ti, ele te admira muito. E na hora que a gente estava conversando lá, já apareceu um dos Estados Unidos, deve ser um amigo dele, né? Estava acompanhando o programa e encomendou um livro dos Estados Unidos. O preço para lá eu ainda não sei, mas vou descobrir. Né? Deixa eu dizer e trazer uma outra curiosidade aqui para os nossos adultos. O Léo, além de poeta, além de escritor, além de todas as coisas bonitas que nós falamos e que ele realmente representa como um grande batalhador pela cultura do Rio Grande do Sul, o Léo também é um artista bico de pena. É um desenhista extraordinário. E ele mesmo que fez essa capa. E eu quero que ele explique para a gente essa capa aqui, qual a sua intenção e já o significado de alguns símbolos que começam a aparecer aqui. Na realidade, essa é a segunda capa, ela não seria, vamos dizer assim, a capa titular, seria a regra 3. A capa que eu tinha idealizado foi para a contracapa, que é um soldado farroupilha cumprimentando um soldado templário, um guerreiro templário. Porque as origens que nós fomos buscar, de acordo com as nossas pesquisas, a maçonaria vem lá dos templários. Tanto é que o 01, vamos dizer assim, dos templários se chamava grão-mestre, né, dos templários, e os nossos 01 de hoje continuam sendo grão-mestre. Então, vê a relação. E os templários, eles acamparam quando foram proteger os peregrinos lá na Terra Santa, aonde se presume que fosse o templo, as ruínas do Templo de Salomão. E aí tem toda a história, a origem da maçonaria. Então, fizemos a primeira capa tinha sido, então, um soldado farroupilha cumprimentando um soldado templário. Posteriormente, eu acho que precisava uma representatividade mais nossa, tivesse mais a ver assim, com aquilo que a gente estava se propondo. E eu resolvi, então, fazer a ideia, era de Antônio de Souza Neto, que é esse aqui, que está aqui, está à direita aqui, esse aqui, conversando com Bento Gonçalves da Silva, que é esse aqui, o grande comandante FAAP, os dois generais, antes de uma sessão maçônica. A medida e a maneira que naquela ocasião eles poderiam fazer uma sessão maçônica, né? Ou seja, no entremeio das batalhas, em algum descanso, porque durante a Revolução foram fundadas 9 lojas, tá? 2 dos imperiais, inclusive uma ainda existente, a União Constante de Rio Grande, foi fundada no decênio épico da Revolução Farroupilha e existe até hoje. E a outra aqui de São Leopoldo, que essa não existe mais. E 7 lojas fundadas dos republicanos. Então, quando sobrava um tempinho assim, e se ajeitava, né, eles realizavam uma sessão a campo, se chamava sessão a campo. E à medida que eles juntavam ali, os paramentos, o espada, o compasso, tudo isso que a gente vê em cima da mesa aqui assim, para fazer uma sessão. Então, a ideia era reproduzir isso aqui. Eu vejo um detalhe aqui. Eles estão fardados com a roupa, no caso, do Exército, mas usam um avental maçônico. E até isso foi fruto de pesquisa, porque eu não poderia
chegar e colocar um avental maçônico de hoje, que a gente usa nas lojas, nos personagens de 1865. Então, tive que buscar como que eram para os detalhes que tinha nos aventais daquela época, o seu significado. O seu significado. Tudo, então, é fruto de pesquisa. Eu fui até no Rio de Janeiro, fui no Museu Imperial, buscando os documentos de Caxias, fui na Biblioteca Pública do Estado do Rio de Janeiro. Então, tudo fruto de pesquisa para poder fazer com a maior veracidade possível o que acontecia na época. Certo. Então, vamos lá. Nos conte um pouco a história desse livro, a história desta intervenção ou desse companheirismo aí entre farrapos e maçonaria. Essa minha curiosidade, o que me despertou a escrever esse livro, como eu disse, há mais de 6, 7 anos atrás, eu assistindo uma palestra de uma professora, não necessariamente é preciso nominar, mas ela minimizou uma palestra no Grande Oriente do Rio Grande do Sul, né, no Templo Nobre Caldas Júnior do Grande Oriente do Rio Grande do Sul. Eu estava lá assistindo e ela minimizou a participação dos maçons, em meio a uma sessão, né, uma sessão aberta. Ela disse que não houve grande participação da maçonaria na Revolução. E aquilo eu sei intrigado, porque como que o chefe dos republicanos, dos farrapos, era maçom, o general Bento Gonçalves da Silva, e o chefe dos imperiais, que na época ele não era duque, ainda ele era conde de Caxias, era irmão. Será que não haveria influência nenhuma? E eu comecei a estudar e é tipo uma areia movediça, né? Que vai cavando e vai afundando, vai cavando e vai afundando cada vez mais. E aí eu fui descobrindo coisas assim porque o que a gente ouvia falar normalmente, assim, quando se falava na participação da maçonaria na Revolução? Bento Gonçalves fugiu do Forte do Mar da Bahia com a ajuda dos maçons, a bandeira e o brasão do Rio Grande do Sul tem simbologia maçônica, e a coisa já ia minguando por aí, né? E quando eu comecei a pesquisar, eu vi que a origem da Revolução foi da Revolução Francesa, né? E aqueles ideais iluministas, tanto é que tem liberdade, igualdade, fraternidade, só troca a palavra humanidade por fraternidade, é a mesma. E na Revolução Francesa tinha templos maçônicos dentro do Palácio Imperial, né? Então, aqueles ideais iluministas saíram da Revolução Francesa e vieram para o Rio Grande do Sul através da loja maçônica do Uruguai, diz aqui, e através do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro já havia as lojas maçônicas, porque Dom Pedro I era maçônico, ele foi grão-mestre. É uma história muito engraçada. Ele foi mestre por 17 dias. Porque quando ofereceram José Bonifácio e Gonçalves Ledo convidar Dom Pedro I para participar da ordem, né, para ser membro, para ser obreiro, para ser maçom, ele disse assim: tá, mas e qual é o cargo mais alto que tem dentro da maçonaria? Isso era a maçonaria, o cargo mais alto é de grão-mestre, é o top de linha na maçonaria. Então eu aceito, mas eu quero ser grão-mestre. Saiu na frente. Mas aí ele disseram que havia todo um processo, assim. Só que o processo dele, para chegar a grão-mestre, muitos não chegam, né? Até para chegar a venerável, que seria o 01 da loja, já é difícil. É uma questão de anos de estudo, de muita filosofia, de muita fraternidade, né? Sabe bem como é que é, né? E ele, em apenas 17 dias, foi de aprendiz, que é o começo da escalada, ele foi de aprendiz a grão-mestre em 17 dias. E aí tinha muita briga, já naquele tempo, tinha muita briga dentro da maçonaria, com o Gonçalves Ledo e José Bonifácio, e ele entrou e terminou com a maçonaria. E ela só voltou a funcionar novamente, né, quando ele abdicou e voltou para Portugal, né, em 1821. E aí a maçonaria voltou com tudo, e aí esses ideais iluministas lá da França chegaram no Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro vieram para cá. Inclusive, muita gente fala, erroneamente, inclusive os jornais de grande circulação, periódicos, que eu sou assinante, assim, que a terminologia farrapos era em função de que os soldados republicanos
eles lutavam de pé descalço, esfarrapados, sem cavalo, sem munição, sem alimentos, né? Fracos, nada disso. A tecnologia farrapos, ela já vem desde a França, tudo tem origem na França. O que é, quem que chamava de farrapos lá na França? O sem culotte. Culotte é aquelas bermudas, tá? Aquilo era um sinal de nobreza, que usava aquelas bermudas que a gente vê nos filmes aí, né? Uma meia branca embaixo e uma bermuda. Aquilo era o culotte. Sem culotte, quer dizer, os que não têm culotte são os pobres, eram calça comprida, eram os esfarrapados. Então, a classe proletária que fez a Revolução Francesa era os sem culotte, eram os farrapos. Então, os farrapos vêm desde a Revolução. Inclusive, no Rio de Janeiro, antes de nós começar a nossa Revolução aqui, já havia 2 jornais com nomes de farrapos, era o Jurubeba Farroupilha e um outro jornal lá do Rio de Janeiro. Então, tem muita coisa assim que a gente acaba espraiando, né, e compartilhando coisas que não são verídicas. Né? Tem muitos. Eu vou fazer uma pergunta e, ao mesmo tempo, uma sugestão. Nós estamos nos aproximando, né, já estamos aí no período dos festejos farroupilhas, que sempre acontecem em setembro, todos os anos. Aqui em Porto Alegre, especialmente, nós temos sempre uma efusão de ideias, de demonstrações, enfim, tal, né? Uma sugestão: será que ele não pode, esse livro, ser colocado à venda lá dentro do parque, e dos parques pelo Rio Grande do Sul, assim, onde tiveram homenagens? É uma homenagem, esse livro é uma homenagem aos farrapos, aos maçons, e então poderia ser também dentro dos festejos farroupilhas. Sim, a ideia é essa. Inclusive, Tubino, foi na semana passada o Congresso Tradicionalista Gaúcho, e eu fui convidado a participar e lançar o livro Congresso Tradicionalista Gaúcho, porque tem toda uma relação, né? Até aproveito ao lado e agradeço o convite do presidente Savarias, que me fez esse convite, né? Nós estivemos lá, foi em Farroupilha, o congresso, e a aceitação foi enorme, assim, né? Então, com certeza, o nosso piquete Fraternidade Gaúcha, que é o braço tradicionalista do Grande Oriente do Rio Grande do Sul, né, nós vamos estar acampados lá, já reservamos lá nosso espaço, está tudo certinho. Com certeza, em nosso galpão, nós vamos ter exemplares à venda. Aí, de repente, em outros galpões, tem o Grande Oriente do Brasil, que tem galpão lá, tem a nossa querida Estância da Poesia Crioula, que às vezes se associa a alguma outra entidade também, faz companhia no acampamento, tem as grandes lojas do Rio Grande do Sul, também tem galpão lá, então a gente vai trabalhar nesse sentido. Bom, eu te pergunto agora assim, como é que culmina isso? Porque são antagônicos dentro das temáticas que levaram à Revolução. Como é que se consegue esta harmonia? Porque esse é um objetivo da nacionalidade, fazer que todos os homens se tornem, homens e mulheres, se tornem irmãos. Né? A gente pode dizer, eu não sei se a gente pode dizer, entre aspas, vamos dizer assim, que a Revolução Farroupilha, por ter maçons dos dois lados do conflito, foi uma guerra mais justa. E aí que entra entre aspas. Né? Não sei se a gente pode falar que há alguma guerra justa. Acho que nenhuma guerra é justa. Mas na Revolução Farroupilha, em função da ordem maçônica estar em ambos os lados do conflito, por exemplo, os prisioneiros eram respeitados, né? As mulheres eram respeitadas. Quantas e quantas histórias nós sabemos assim, pelo fator maçônico, a pessoa tomou uma decisão. Como, por exemplo, São José do Norte. Quando Bento Gonçalves atacou São José do Norte, e que veio o seu comando dizer, olha, a única maneira de nós realmente conquistar a cidade é botando fogo na cidade, com o pessoal lá dentro. Eu disse, não, por esse preço eu não quero a vitória, nós vamos bater em retirada. E, quando estava batendo em retirada, os comandantes imperiais ainda mandaram medicamentos, aceitaram aquela atitude, mandaram medicamentos para os feridos republicanos, houve troca de prisioneiros, né? Então, já na Revolução, por exemplo, assim, para fazer um comparativo aqui dentro do Estado, dentro do Rio Grande do Sul,
Na Revolução Federalista de 1893, que era irmão contra irmão, eu digo irmão de mesmo estado, né? Chumangos contra Maragatos, e não havia tão fortemente, ou quase nada, a influência maçônica, o prisioneiro era degolado. Né? Tem uma história do Adão Latorre lá, que degolou em torno de 400 chumangos, depois houve o revide na batalha lá em Palmeiras das Missões, no ataque do Boi Preto, lá aí mataram, degolaram os Maragatos. Então, em 10 anos de Revolução Farroupilha, houve em torno aí de entre 2.500 e 300 mortos. 2.500 e 3.000 mortos. Tá? Em torno, vamos dizer, 3.000 mortos. Já na Revolução Federalista, durou apenas 2 anos, né? De 1893 a 1895, teve 10.000 mortos. Era verdadeira barbárie. Barbárie. E se repetiu depois, não com tanta intensidade, mas era revoltas políticas, né? Depois com Borges de Medeiros, né? Em 1923 também foi uma revolta muito violenta. Então, a gente acredita que, por ter esse fator maçônico em ambos os lados do conflito, esse visitava, o Caxias ia em loja no Uruguai, o pessoal do Uruguai vinha em loja em Jaguarão, né? Então, havia uma certa aceitação, respeito, exatamente. Como esse fato que tu citasses aí, de não querer avançar demais. Né? Exatamente. Que seria uma barbaridade. Seria uma barbaridade, exatamente. E, então, a gente acredita que muito tem a ver com o fator maçônico, né? Que, no alto comando e nos soldados, tudo. Né? Então, a gente acredita que a maçonaria teve... E muitas coisas também precisam ser desmistificadas. Eu queria aproveitar a grande audiência desse programa, Tubino, para, por exemplo, assim, há muitos factóides. Hoje a gente chama de fake, né? Fake news, né? As mentiras, na verdade é isso. Por exemplo, existe um tal chamado Balaúste 67. A gente trata disso aqui também. Aonde se Balaúste é bom que nós seria uma ata de uma reunião, onde exatamente o título de Balaúste, e o nome desse Balaúste é Balaúste 67, que diz que houve uma reunião no dia 18 de setembro de 1875, ou seja, 2 dias antes de começar a revolta, aqui na Zen, e que houve uma sessão maçônica. Então, aí Bento Gonçalves era o venerável mestre, com o dinheiro que foi arrecadado, alforrearam um escravo, e ali decidiram pela revolta, pela revolução, nessa sessão maçônica do dia 18, 2 dias antes. Essa sessão nunca aconteceu. E o engraçado é que muitos, inclusive, altos na maçonaria, inclusive o grão-mestre, atestam, olha aqui o que aconteceu, olha o Balaú 67, foi a prova cabal que 2 dias antes de começar a Revolução foi decidido pela revolta, com alto comando, com Bento Gonçalves, Gomes Jardim, Antônio de Souza. Antônio de Souza Neto também em Rio Grande, né, claro? Mais de 300 quilômetros daqui. Né? O que aconteceu, para explicar para quem não entende? Um amigo nosso, irmão aqui de São Leopoldo, Dante Bósio, ficou de fazer um trabalho na época da Semana Farroupilha, naquela época era Semana Farroupilha, hoje é mês Farroupilha, já começa em agosto, né? E ali no Oriente de Camaquã. E eles pensam o que eu poderia fazer para apresentar, para despertar a curiosidade desse pessoal dessa loja lá de Camaquã. Aí ele bolou da cabeça dele assim que criar um balaúço, uma ata, né, e ali relatando, Bento Gonçalves disse isso, e aí o secretário era Gomes Jardim, falou aquilo e tal, e levou. E a aceitação foi tão grande, aquela ficção que ele fez foi tão grande que ele deixou uma via na loja de Camaquã e trouxe uma via com ele. Né? E essa via que ficou na loja, não se sabe de que forma, ela chegou na imprensa local lá de Camaquã e divulgaram, e aquilo foi se espalhando, aquela bola de neve. E hoje, eu fui dar uma palestra em Paraná, no Centro 9 de Curitiba, lá, e aí, antes de eu me manifestar, um senhor lá leu o Balaú 67, aplaudiram de pé.
eu fiquei pensando, o que eu faço? E agora? Porque eu sou um convidado, fui tão bem tratado ali, o que eu digo? Aí eu fiquei, eu não ia ser indelicado, dizer, olha, isso aí nunca existiu, né? Mas aí, quando terminou a apresentação dele, eu fiz minha palestra, depois eu falei em particular, olha, me ajuda a desmistificar isso aí, não é verdade isso que tu falou aí, nada aconteceu, né? E no livro a gente conta, e o livro se começou com aquela ideia de falar só sobre a participação maçônica na Revolução, e terminar com a batalha, com o Tratado de Ponte Verde, ali, né, onde encerrou-se o conflito ali, e terminar ali. Mas aí nós fomos vendo que nós temos uma participação muito grande dos irmãos hoje dentro da maçonaria, né? Aquele movimento começado por Paixão Cortes era maçom, a Loja Virtude, o pai dele era maçom, e assim nós fomos grandes, muitos artistas, e a loja que nós fundamos agora há pouco tempo é uma loja que a gente trabalha de bota e bombacha o ano inteiro, né? A loja Gaúchos Templários, eu fui o primeiro venerável, nós temos piquetes, nós temos desenhistas, artistas, poetas da ordem, né? Dentro da ordem, e aí nós fomos espichando, aí nós pensamos, vamos ilustrar? Não sei se ilustra, aí fala com um amigo, ele fala, não, tu desenha tão bem, vamos ilustrar, dá um toque a mais. Vamos botar uma poesia, tem uma poesia que conta a iniciação, a primeira vez que um gauchão lá de São Chico de Paula entrou numa loja, foi iniciado, então tudo aquilo que ele vivenciou naquela noite, ele botou no papel de uma maneira meio jocosa, assim, e fez muito sucesso. Vamos bota aquela poesia, tá? Aí, quem sabe, bota um ritual numa sessão maçônica a campo, como os farroupilhas faziam. Será que cabe? Não, cabe, vai ficar legal. Sabe, foi uma aceitação, tudo isso a gente foi colocando no livro e foi tendo essa aceitação, graças a Deus. O livro tem todas essas nuances. Todas essas nuances. Mais uma vez, então, nós vamos pedir para o Léo aqui que repita a forma como os nossos amigos podem adquirir os farrapos e a maçonaria. Pode me telefonar, eu atendo com o maior prazer direto, ou pode mandar pelo WhatsApp também, que seria o meu telefone, que é 51, né? Código de área de Porto Alegre, 99124 5851. 51 99124 5851. E ali a gente entra em detalhes, porque fazer por outros meios, por Face, a gente fica falando, botando às vezes alguma informação que não deve estar circulando. Então a gente fala mais em particular. Então ele vai ser comercializado particularmente. Particularmente, já que não tem nenhum apoio. Até a tua amiga Miriam, lá, minha esposa, eu estou até com pena dela, que ela atravessa a noite e vai à madrugada, empacotando, porque os pedidos foram tanto, então eu fico no controle lá e fazendo etiqueta e controlando, e ela empacotando. Estou com pena da nossa amiga, lá, a minha esposa lá. É a forma, né? A forma que a gente tem feito, né? E essa coisa familiar é muito boa. Bem, eu vou agradecer mais uma vez a tua presença aqui, os teus esclarecimentos. Tenho certeza que despertou também o interesse de todo o público que está nos assistindo. E eu estou recebendo de presente, autografado, o livro Os Farrapos e a Maçonaria. E uma dedicatória aqui, com muito carinho, que o Léo me faz e que eu vou guardar. Já viu a nossa prateleira aqui? Substituiu os CDs por livros. E eu fui o grande beneficiário dessa troca toda aqui, porque o Tubino se desfez mais de 1.200 CDs, né? Diz, Léo, e tu foi escolhido para receber esse vídeo. Nossa, eu dei pulos de alegria. Até porque tem uma discoteca invejável lá em São Francisco. Juntei com os meus. Então, eu te agradeço também, é uma honra muito grande estar aqui contigo. Sabe que eu te admiro demais, né? Tu é um mestre para mim. Sim, sabe disso. Eu acho que só tinha uma forma de agradecer realmente a tua presença. Não precisamos de palavras, porque conseguimos ouvir o coração um do outro, dos nossos irmãos. Há muitos anos eu escrevi um livreto, com o título Fadas, Bruxas e Duendes. Mas que, na verdade, é uma pequena história que eu até encerro dizendo o seguinte: em geral, as histórias infantis
são escritas para os adultos, só que estes pensam ser apenas para crianças. Tá? E baseado, então, escrevi uma história infantil que conduz a um mergulho interior, onde fadas são os aspectos bons e positivos que nós temos, as bruxas, aqueles aspectos feios, e os doentes eu coloco aqui como trabalhadores de uma ou de outra, depende do que nós elegemos. Ou somos recebendo todas as mensagens das fadas, ou das bruxas. Depende realmente de como nós lidamos com esses nossos doentes. E esse livro quero te oferecer, porque ele tem muitos anos de existência e tu vais gostar dessa pequena história. Muito obrigado, te agradeço do fundo do coração. Vou ler com o maior carinho lá, quando chegar no meu rancho, que vai ser minha leitura de hoje. A gente agradeço por demais. Muito obrigado. Transmita a todos os irmãos o nosso abraço fraterno, dizer da felicidade que nós temos em tê-los aqui. E tenho certeza que os amigos vão divulgar tanto esse livro que vai ter que mandar fazer mais uma edição. Com certeza. Dá mais trabalho para a dona Miriam. Né? Dona Miriam, eu pedi essa ideia. Agora, não fique brava comigo. Que Deus abençoe a todos os senhores que nos acompanharam, né? Que a paz e a harmonia tão desejada pelos maçons possa se estabelecer em momentos tão difíceis como o próprio país está vivendo. Né? Que seja realmente homens de muita cabeça, de muito coração, muito mais coração do que cabeça, para que as coisas se acalmem e nós tenhamos aquele país que nós sempre almejamos, que nós sempre queremos para os nossos filhos, para os nossos netos e para mim agora até para os bisnetos. Fiquem com Deus. Obrigado pela audiência.